pessoal, tudo bem? Bom, nosso áudio de hoje, ele inicia aí os estudos da última semana do nosso curso. Essa semana nós vamos tratar da questão 88 e da questão 89, respectivamente, as duas últimas questões desse bloco do Tratado sobre o Homem. Eu vou posteriormente, eu vou também gravar um terceiro áudio, junto ao áudio dessas questões aí, 88 e 89, explicando um pouco para vocês sobre a continuidade da Suma de Teologia, né? Como a obra não se encerra nisso, né? Esse recorte que nós estamos estudando aqui, ele diz respeito a alguns aspectos muito importantes do pensamento do Tomás e que o colocam diretamente aí inserido na tradição aristotélica. Nessa altura do campeonato, a gente já tem condições de identificar esses elementos, pois eles estiveram presentes o tempo todo no texto que nós estivemos lendo, né? Nesse percurso que nós estivemos fazendo. Além disso, a bibliografia secundária que eu indiquei para vocês também, em grande parte, apontava aí muitas dessas questões. Bom, então, é importante que eu diga para vocês também o seguinte: a questão 88, ela continua aquele movimento conceitual que já estava acontecendo ali, pelo menos desde a questão 86. Por quê? Quando o Tomás analisa as operações da alma, né, ele analisa aquilo que a alma faz enquanto ato, né, aquilo que a alma realiza enquanto ato, ele também estabelece, como eu disse para vocês várias vezes, ele estabelece os limites do conhecimento humano. E esses limites, eles dizem respeito exatamente ao tipo de entes com os quais os indivíduos compostos, né, a humanidade, têm contato ao longo de suas existências, vamos por assim dizer. Então, até agora, os objetos, né, os entes, os seres com os quais a alma lidou, foi colocada em observação, são os seres compostos também, né? Seres dotados de matéria e forma. Nisso se inclui a própria alma do indivíduo, né? Como a gente pode ver em algumas questões atrás, né? Nessa semana que passou, a alma, o autoconhecimento da alma também é o debruçar-se, né, da alma intelectiva sobre si mesma, né? E ainda assim um ser composto, né? Se debruça sobre um ente que é composto. Nesse caso, a questão 88, ela está indo numa outra direção. Por que ela está indo numa outra direção? Porque ela vai aí em direção àquilo que a gente chama de as coisas que a alma não conhece bem, vamos dizer assim, né? Por que são aquelas coisas que a alma não conhece bem? Exatamente porque elas não são compostas, né? Na cosmologia do Tomás de Aquino, né, fortemente inspirada na cosmologia aristotélica, você tem uma diferença muito grande entre os seres, os entes que existem no mundo composto e os entes que existem para além do mundo composto, né? E na cosmologia tomista, vamos dizer assim, você tem um universo de entidades que existem para fora desse mundo composto, né? Na qual, por exemplo, Deus está inserido, né? Ou seja, está fora completamente desse mundo composto. Esse conjunto de entidades, ele tem um outro modo de ser, um outro modo de conhecer, e que torna, por exemplo, ao homem, aos seres humanos, extremamente difícil conhecer essas coisas com clareza, né? Isso é importante aqui, porque isso é um dos argumentos que o Tomás de Aquino vai utilizar para colocar, por exemplo, uma certa dificuldade ou uma certa compreensão muito específica do que seria uma prova da existência de Deus, né? Há várias implicações que são decorrentes desse tipo de defesa que o Tomás está fazendo aqui, desse limite do conhecimento, né? Uma delas é essa, né? Ou seja,
o conhecimento direto de Deus está bastante comprometido aos seres humanos, exatamente porque há uma dificuldade da alma em compreender as coisas quando elas estão separadas, né? As almas estão separadas da matéria, né? Então não significa que não vamos ter aqueles indivíduos que vão conseguir ver ou se aproximar de Deus face a face, né? Para seguir aí a inspiração cristã, né, da coisa. Mas isso torna-se extremamente difícil. E nós vamos ver por que o Tomás como e por que o Tomás está colocando as questões desse modo, né? Então vamos seguir para a nossa leitura da questão 88. No início da questão, né, ou seja, o corolário da questão 88, ele pergunta exatamente isso, né? Como a alma humana conhece o que está acima de si, né? Ou seja, o que é melhor do ponto de vista ontológico, o que é melhor do que a alma humana, né? O melhor no sentido de ser mais simples, né? Não possuir composição com a matéria, estar de fato separado da matéria e acima, né? Nesse sentido, acima da alma humana. Vamos ver. No artigo 1, ele pergunta o seguinte: se a alma humana, de acordo com o estado da vida presente, né? O estado corpóreo, pode inteligir por si mesma as substâncias imateriais, né? O que seria uma substância imaterial, né? É muito estranho para nós esse termo, porque a substância parece trazer a materialidade da coisa, para fortalecer a ideia de materialidade da coisa, né? E uma substância imaterial, né? Seria exatamente aquilo que enquanto ser determinado, não possuir matéria, né? O que pode soar um pouco estranho. Mas vamos ver o que ele diz. Assim, é manifesto que não podemos, de acordo com o modo de conhecimento por nós experimentado, inteligir primeiro e por si as substâncias imateriais que não caem sob o sentido e a imaginação. Bom, o que ele está dizendo? Nós que já estamos acompanhando esse processo aí do Tomás de Aquino há algum tempo, né, precisamente 7 semanas que nós estamos lendo isso, né, a gente já avançou o suficiente para saber o seguinte, né, o que a alma intelectiva conhece bem. A alma intelectiva conhece bem aquilo que passa sob os sentidos e sob a imaginação, né? Ou seja, aquilo que é recebido lá pelos sentidos externos, processado pelos sentidos internos, passa para a alma intelectiva, né? É iluminado pelo intelecto agente, para que o intelecto possível possa se tornar ato, vamos dizer assim, né? E fazer com que essa intenção individual, que é o fantasma, vire uma espécie inteligível. E aí sim eu tenho conhecimento, né? Se eu não tenho esse processo, né, de inteligir primeiro, né, aquilo que cai sob o sentido da imaginação, as substâncias imateriais ficam um pouco comprometidas nesse sentido, exatamente porque elas não passam por esse processo, né? É só a gente lembrar do seguinte: falei muito sobre isso algumas semanas atrás, quando nós estávamos vendo a diferença das ordens de prioridade, né? Que a gente conhece primeiro as coisas que estão relacionadas à matéria e conhece posteriormente as coisas que são mais importantes, mas que não estão relacionadas com a matéria, né? Eu usei, por exemplo, o triângulo. O triângulo, a gente conhece o triângulo na matéria, né? A gente vê um triângulo de madeira, aquela régua de madeira que é um triângulo, né? Uma régua bem antiga e muito utilizada, é um triângulo de madeira. Aquilo é um conhecimento sensível que a gente pode ter do triângulo. Ele diz respeito àquele triângulo em particular. Só que o conhecimento da regra do triângulo, que está por trás desse triângulo, ele é extremamente mais importante do ponto de vista da sua universalidade, né? Trata-se de um conhecimento que é universal, porque vale não só para aquele triângulo, mas vale para todos. Só que eu conheço ele por último. Por quê? Porque a regra do triângulo eu não consigo ver, né? Eu consigo ver o triângulo e aplicar nele a regra do triângulo, mas a regra do triângulo ela não é vista por mim a partir do triângulo, né? Naquele triângulo de madeira, eu não consigo ver ou sentir aquela regra, né? Eu consigo só
concebê-la intelectualmente, né? Então, o que o Tomás está apontando é isso, olha, as substâncias materiais, elas não podem ser conhecidas primeiro pelos indivíduos, porque elas não são, primeiramente, o alvo do sentido e o alvo da imaginação, né? Então, eu teria, enquanto indivíduo da espécie humana, uma dificuldade em compreendê-la primeiramente, vamos dizer assim, né? Mas vamos seguir. O Tomás, né, ele particularmente nesse artigo, ele vai atacar a tese, né, de que o Averroes, né, um inimigo do Tomás aí, já falei um pouco sobre ele para vocês, e o Tomás, por vezes, muitas vezes na sua obra, se manifesta aí contra esse autor exatamente porque tem a presença nesse autor dessas teses que o Tomás de Aquino considera aberrações, né? Teses muito complicadas para se manter no horizonte cristão. E uma das teses que o Averroes supostamente teria levantado é a de que o intelecto humano ele conheceria por uma espécie de união com um intelecto separado, né? E esse intelecto separado é o que me forneceria, de fato, esse conhecimento das coisas imateriais, né? E aí, a partir desse conhecimento, eu seria capaz de conhecer plenamente tudo aquilo que está separado da matéria, né? E o Tomás levanta aí uma série de objeções a esse respeito, precisamente 6 objeções a esse respeito, né? Para dizer, olha, o problema todo é que se eu disser que o homem diretamente conhece, né, as coisas separadas da matéria de uma maneira indireta, né, eu estou desrespeitando, do ponto de vista gnoseológico, a própria ordem do conhecimento das coisas, né? Então vamos ver. O primeiro ponto que o Tomás aponta é o seguinte: aquilo pelo que o agente age, né, formalmente, é uma forma e ato do agente, né? Ou seja, aquilo por meio do qual, né, o intelecto age, vamos dizer assim, né, ele age do ponto de vista da constituição da sua forma, é aquilo que o determina como forma e ato, né? Então, se o intelecto dos indivíduos da espécie humana se volta para o conhecimento das coisas sensíveis, é isso que determina formalmente o que ele é. Então, existiria aí uma certa dificuldade em compreender o que está fora, né? Ao passo que, se ele se voltasse especificamente para as coisas que estão fora, seria difícil para ele compreender as coisas que estão aqui, né? Portanto, é mais lógico do ponto de vista que ele se volte para as coisas daqui, porque estão mais próximas dele, e tenha mais dificuldade em compreender as coisas que estão fora daqui, vamos dizer assim, né? E nesse sentido, não tem muita lógica que o homem consiga compreender, né, as coisas por meio de uma união com um intelecto separado. Porque aquilo que esse intelecto separado poderia fornecer para os indivíduos não seria nada muito próximo das coisas que tem aqui, por exemplo, né? Seria meio que introduzir uma contingência nas coisas daqui, dizendo que, bom, toda aquela parte da alma que é responsável pelo conhecimento sensível, pela imaginação, pela produção do fantasma, ela seria inútil porque a junção com o intelecto separado já suprimiria toda a necessidade disso, né? Vamos para o segundo, né? No segundo argumento, o Tomás diz, né, o intelecto agente não se unirá a nós de acordo com a sua substância, mas apenas a sua luminosidade, né? Ou seja, o que ele está dizendo é que o Averroes ele não diria que essa união seria uma união substancial, mas seria uma união apenas pelos efeitos, né? E aí a pergunta é essa: se o conhecimento humano consiste em sofrer a ação de alguma coisa externa, como é que eu posso dizer que esse conhecimento seja dos homens, né? Dos indivíduos da espécie humana? Ele, na verdade, ele é um conhecimento do intelecto separado, e o homem não pensa, vamos dizer assim, né? Ou seja, para dizer que o homem pensa, que os indivíduos pensam, né, que a espécie humana pensa, é necessário que exista substancialmente
o intelecto agente na alma dos homens, né? Tem que ter uma alma intelectiva, né? E o que ele está dizendo aqui também, né, por exemplo, é que ao dizer que o homem recebe a luminosidade de um intelecto que está fora, né, separado, ele está abrindo mão de ter uma alma intelectiva enquanto substância, né? Ou seja, ele não pensa. Seria uma contradição em termos. Terceiro, mesmo inteligido tudo que há de material, o intelecto agente não se uniria a nós de tal modo que pudéssemos inteligir por ele as substâncias separadas, né? A ideia do Tomás aqui, ela se desdobra a partir do que o próprio Averroes diz, né? Ou seja, mesmo que o homem tivesse condições de compreender tudo o que há no mundo material, a união que o homem fizesse com esse intelecto agente não significaria que isso pudesse auxiliar o homem a compreender o que está separado, né? Talvez pudesse auxiliar o homem a compreender tudo que está aqui, né? Talvez, né? Mas isso não significa que seja verdadeiro isso, porque na verdade o problema é o problema que se volta lá desde a primeira objeção, né? Ou seja, de que o intelecto agente, o que ele forneceria de conhecimento seria um conhecimento relacionado exclusivamente às substâncias separadas, né? Ele não traria nada de claro para a alma humana, porque a alma humana não estaria preparada para conhecer isso, né? Então, segundo Tomás, essa tese ela é um pouco desequilibrada, vamos dizer assim, né? Ou seja, dizer que o homem se une com o intelecto separado é um pouco desequilibrado, né? É necessário que o homem tenha em si mesma uma alma intelectiva como substância. Quarto, porque inteligir todos os inteligíveis materiais, mal acontece a alguém nesse mundo. Assim, ninguém ou poucos chegariam à felicidade, né? O Averroes diz que a felicidade suprema seria conhecer todas as coisas materiais por meio dessa ligação com o intelecto agente separado, né? O que o Tomás está dizendo olha, é praticamente impossível, né? É muito raro que alguém chegue a conhecer tudo que exista nesse mundo, né? E mesmo assim, né, se alguém chegar a conhecer isso, né, só esses poucos indivíduos é que experimentariam a felicidade, né? O Tomás de Aquino rejeita aí também por causa disso, né, essa tese. Quinto, diz o Tomás, Aristóteles pôs a felicidade última do ente humano no conhecimento das substâncias separadas, que pode obter-se pelas ciências especulativas e não pela continuidade como intelecto agente imaginada por alguns, né? Ou seja, não é que não é possível ter um conhecimento das substâncias separadas, né? Segundo o que o Tomás está dizendo, né? E ele é muito próximo da tese do Aristóteles. Esse conhecimento pode obter-se pelas ciências especulativas, né? Um conhecimento por analogia, né? Ou seja, por analogia, você, a partir das coisas materiais, você consegue operar deduções sobre coisas imateriais, né? Mas isso é um avanço da ciência. Isso não é uma ligação com algo separado, né? Não é uma aproximação do ponto de vista ontológico com algo separado, né? Isso é a distância que o Tomás está tomando aí do Averroes, né? E por fim, o sexto argumento, que o intelecto agente não é uma substância separada, mas sim uma capacidade da alma que se estende ativamente ao mesmo a que se estende receptivamente o intelecto possível, né? Ou seja, o intelecto agente, para o Tomás, é uma capacidade da alma que se estende ativamente do mesmo jeito que o intelecto possível se estende receptivamente. O que isso significa? O intelecto agente vai ser do mesmo tamanho que o intelecto possível, né? Quanto mais disposto a receber, quanto mais positivamente disposto a receber alguma coisa, mais em ato existe a possibilidade desse intelecto se tornar, né? Ou seja, então, enquanto capacidade individual é que essa continuidade com o conhecimento pode acontecer, e não graças a uma ligação com algo externo, né? Então, é nesse sentido que o Tomás está fazendo aí o que a gente está chamando aqui de crítica ao pensamento
do Averroes a respeito da conjunção. Tá? E é nesses termos que ele usa para explicar como o homem pode ter algum tipo de conhecimento das coisas que estão separadas, né? Ou seja, a evolução das ciências especulativas pode sim fornecer algum tipo de conhecimento sobre as coisas que estão separadas, né? Porque o intelecto agente ele não é uma substância separada, ele é uma capacidade da alma, né? Ele está na alma humana. Artigo 2. Se o nosso intelecto, pelo conhecimento das coisas materiais, pode chegar a inteligir as substâncias imateriais. É isso, ó. Aí agora o Tomás começa a apontar a sua própria tese, né? Ele diz o seguinte: as substâncias imateriais são de noção totalmente diversa das quantidades das coisas materiais. Por mais que nosso intelecto abstraia da matéria uma quantidade de coisa material, nunca chega a algo semelhante a uma substância imaterial. Por isso, não podemos inteligir perfeitamente as substâncias imateriais pelas substâncias materiais, né? O exemplo clássico aqui, né, que a gente pode tomar é, por exemplo, o conhecimento que o homem vai ter de Deus, né? O conhecimento que o homem vai ter de Deus, ele fica um pouco dificultado aqui, exatamente por quê? Porque o conhecimento de Deus, ele é um conhecimento inteligido, né, de uma substância imaterial, né? Ele não pode ser comparado ou deduzido ou abstraído de uma substância material, né? Então, qualquer imagem que se forma de Deus, ela é uma imagem equívoca, né? Equívoca no seguinte sentido, ela carrega já consigo algum tipo de dúvida, né? Algum tipo de dificuldade de compreensão, porque exatamente não é possível formar essa imagem de uma maneira clara, do mesmo modo que se pode constituir a partir da quantidade das coisas materiais, né? Que são, de fato, o objeto próprio do conhecimento, né? Então é um pouco mais difícil compreender, né? Então não dá para inteligir diretamente e perfeitamente as substâncias imateriais por meio das materiais, exatamente por causa dessa distância que a materialidade imprime. Artigo 3. Se Deus é o primeiro que é conhecido pela mente humana. Tá vendo como o problema implica diretamente Deus, né? O problema do conhecimento das coisas que estão fora do mundo composto, né? Ele implica diretamente no conhecimento de Deus. Diz o Tomás: o intelecto humano, de acordo com o estado de vida presente, não pode inteligir as substâncias imateriais criadas, como foi dito lá no artigo 1, né? E muito menos pode inteligir a essência da substância incriada, né? Ou seja, se o intelecto humano não pode compreender as substâncias imateriais, muito menos a substância de Deus, né? A substância incriada vai poder ser claramente inteligida pelo homem, né? Como eu disse para vocês, essa tese dos limites do conhecimento, ela tem uma série de consequências que vão apontar para outras ciências, né? Outras ciências que serão sim desenvolvidas também pelo Tomás. Eu coloco também nessa última semana um texto, né, de apoio para que vocês possam dar uma olhada nele exatamente sobre esse caráter limitador, né? Esse caráter de limitado que o conhecimento humano possui aí no pensamento do Tomás. Vocês dêem uma olhada que esse texto vai estar lá na aba lá da semana. E aí ele diz, por fim, né? Logo, o primeiro que é inteligido por nós, de acordo com o estado da vida presente, ele repete a tese, né? É a quantidade da coisa material que é o objeto do nosso intelecto, como foi dito acima muitas vezes, né? Então, Deus não é o primeiro objeto da minha intelecção, exatamente pela dificuldade que eu tenho de intelig-lo, né? É um processo muito difícil alcançar a compreensão, ainda que turva, né, de seres, de entidades separadas da matéria, né, por segundo essa perspectiva. Então, o conhecimento de Deus carregaria consigo, segundo Tomás,
algumas limitações, né, inerentes aí a essa característica do homem, né, essa dificuldade que o homem tem em conhecer as coisas, né? Bom, gente, eu espero que tenha ajudado vocês aí essa leitura. Esse foi a questão 88, é uma questão mais curta, né? A questão 89, que é o próximo áudio, vocês vão ver que ela é um pouco mais longa, né? Ela é um pouco mais... ela é maior, né? Ela tem 8 artigos, ela é um pouco mais longa e ela é muito curiosa exatamente porque ela extrapola todo esse procedimento que nós estivemos estudando aí até agora, né? Como fechamento aí do nosso curso, ela é muito interessante por causa disso, né? Então, bom, espero que tenha ajudado vocês com esse vídeo, com esse áudio, desculpa, não tem vídeo, com esse áudio, e bons estudos e até o próximo.